Bem-vindos e bem-vindas. Vocês devem estar estranhando, não sou o Dr. Zanetti, mas estou aqui hoje porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm a curiosidade de conhecer um pouquinho mais do outro lado desse profissional que investiga e pergunta tanto para outros profissionais da área. Hoje é o dia dele responder. Então, de frente comigo, porque eu roubei o lugar dele, Dr. Tiago Ah, Zanetti. muito Eu não vou obrigado. falar bem-vindo porque É. eu tô invadindo o seu espaço. Imagina, Beto. Beto, você sabe que quando a gente conversou, né, que você falou assim, eu quero fazer uma coisa diferente, eu acho que vale a pena. Eu falei assim, tanto que eu confio em vocês que eu falei, faça aquilo que eu assino embaixo. Mas muito obrigado, foi um grande prazer ter essa surpresa de ser entrevistado por você. Eu acho que nada mais natural, porque você tem a possibilidade de se conectar com tantos profissionais, né? Sim, Investigar, saber, conhecer, perguntar. E eu acho que quem tá lá do outro lado da telinha quer saber um pouquinho de você também, boa. te conhecer um pouco mais. Então, doutor Tiago Zanetti, eu vou Sim, fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta de milhões, né? Que todo sim. mundo quer saber. Todo paciente chega assim pro senhor e fala assim: pro senhor ou pra você? Pra Você, você, né? vamos? Pelo amor de Deus, né? Doutor, eu tô só com um problema aqui num dentinho. É só um dentinho. Dá pra dar uma olhadinha aqui? Beto, você sabe que isso daí é algo que tem muito paciente que às vezes acha que o dentista está empurrando alguma coisa. Mas o grande lance é que aquele dentinho, ele pode ser só um chamariz para um grande problema que ele está acontecendo, né? Infelizmente, todos nós que passamos aí já dos seus 40 anos, vamos ter alguma mudança dentro da saúde bucal. E às vezes uma restauração que cai, um dente que está trincado, às vezes o sorriso não tá torto para um lado, ou o sorriso não está tão bem alinhado. Isso é um sinal que precisa ser mudado. Infelizmente, aí eu vou colocar infelizmente, o paciente precisa passar às vezes por uma grande reabilitação, precisa às vezes passar por um tratamento ortodôntico, e a parte financeira às vezes eu entendo que pode ser um fator que vai segurar isso daí. Mas mais do que isso é até a consciência da necessidade. Se a gente tirar o fator financeiro, a gente tirar o fator medo que muitos pacientes têm, se ele entender a intenção. E é uma coisa que é complexo. E você sabe que é complexo? Outro dia eu estava conversando com uma psicóloga e ela falou o seguinte: que uma das, talvez, das grandes possibilidades desse medo seja porque quando cai o dente, dói. Então, mexer na boca, você sente aquela dor e fala, cara, vai doer. Não, não vou fazer, só vou olhar. Não, não, vai doer. Por quê? Porque caiu aquele dente e isso pode gerar alguma coisa, algum trauma lá atrás. E quando a gente pensa, às vezes, que um dente pode estar falando o todo, a pessoa às vezes perde a possibilidade de ter uma qualidade de vida maior. Sim. Depois, para quem tiver aqui dentro do canal Dr. Zanetti Podcast, volta algumas entrevistas e vai ver várias pessoas que falam de traumas, que falam de problemas que interferem no futuro e a pessoa fala, não quero tratar. Dentro da clínica a gente tem muito paciente que às vezes chegou e tem um caso típico que é um caso fantástico. Eu acho que eu vou me identificar com vários deles. Tô sentindo aqui, ó. Imagina, seu sorriso é lindo, Beto. Mas ó, depois te conto meus Tá traumas. bom. Ele chegou e falou, Tiago, ó, minha irmã mandou aqui, porque. E ele mora longe, mora em Vinhedo. Ele falou: minha irmã mandou aqui porque, cara, eu vou em vários dentistas, a restauração cai, ninguém consegue fazer, e todo mundo fala que faz o melhor. Eu acho que eu tô sendo enganado. E ela falou que você vai conseguir resolver. Eu falei: então, você precisa mexer em todos os dentes. Ele falou: você tá louco, cara. Você tá louco? Como que eu vou mexer? Eu falei: você precisa mexer em todos os dentes. Eu falei: ó, eu vou colocar aqui sem você, sem grudar nada. Você vai fazer movimento pra frente. Caiu. Eu falei: tá vendo? Começa a colocar isso, vai gerar uma fadiga e vai cair. Aí ele falou: tá bom, eu vou fazer. Ele era vou falar um senhor, que ele deve ter aí uns 60 e poucos anos, que não sorria na foto. Ele era aquele cara pessimista. Não, eu tiro a foto daqui, eu tiro a foto. Só pra não aparecer. Só para não sorrir. Então, quantas pessoas se ocultam daquilo que pode melhorar para elas? E é muito mais. Aliás, te contando rapidamente do meu trauma, eu nunca passei por nenhum momento de dor, de ai, nossa, sofri na mão de dentista. Eu criei um trauma de família, de vó e de Perfeito. mãe, assustando. Escova os dentes, porque se você tiver aqui no dentista, vai colocar aquele motor no seu dente, vai pegar um alicate, vai arrancar seu dente. E aí eu fui construindo algo irreal na minha Sim. cabeça. Nunca senti dor no dentista, nunca tive problema, usei aparelho, tal. Mas foi uma coisa assim que eu criei
Suave, do né? absoluto É. nada. Você sabe que isso daí é uma coisa que dentro, quando a gente tá na odontopediatria na faculdade, eu fiz USP, os professores ainda, né, eu tô formado há 21, 22 anos, os professores falavam, para a gente orientar os pais, a gente tinha que fazer um livro, onde a gente desenhava, né, na minha época não era tão fácil assim imprimir as coisas, então a gente desenhava, pintava, recortava tal, e uma das primeiras partes era, nunca ameace a criança com odontologia. Então, o dentista ele não vai te dar a injeção que vai te. Ó, no escovar os dentes, o dentista vai te dar a injeção. Ó, ele vai tirar seu dente. Não, a bactéria vai fazer xixi. Não, esquece. O dentista é que vai conseguir orientar a criança para que ela aceite isso de uma forma positiva. E isso que você falou é uma genética que está inserida dentro da cabeça das crianças. E infelizmente, eu vou falar aí, nossos pais, que nós não chegamos ainda aos 50 anos, mas as pessoas acima de 55 anos passaram por uma odontologia péssima. Então a gente pega, grande maioria das pessoas aí que tem 60, 70, cara, ou tem dentadura, ou tem prótese removível, ou tem implante, já passou por um momento muito ruim. E aí, quando você vai passar alguma coisa para a família, passa sempre com essa carga negativa. Por isso que faz muito sentido isso que você falou. É muito doido. E aí, assim, o que eu vejo, né, até na minha história familiar, o tal do remendo, né, Uhum. de, acho que até essa distância que foi criada do dentista, em Sim, alguns casos, em alguns pacientes, em algumas famílias, faz com que alguns pacientes optem sempre por fazer um remendinho. Ah, vou sim. dar só um cuidadinho, cuidadinho, cuidadinho. E aí eu tenho certeza, você vai me falar assim ou se não, muitos devem chegar em você e falar assim: ah, nunca dei sorte com dentista, ah, meus dentes que não são bons, ah, porque até hoje ninguém acertou a mão comigo. Sim. Como é que é a conduta com esse tipo de paciente que chega assim, que talvez seja até algum bloqueio ou uma opção dele de sempre fazer esse remendinho e transferir a culpa às vezes pro Do dentista que dentista. quis oferecer o seu melhor ali, né? Roberto, você sabe que assim, tem dois fatores aí, né? Tem o fator do paciente, que às vezes às vezes por uma escassez, às vezes por não achar que, não entender que a odontologia e que a boca é um fator muito importante. Cara, você não tem dente, você não consegue se alimentar, se não te alimentar, você não consegue ter energia para andar. Mas Uma as pessoas, série de uma reflexos, série né? de reflexos. Isso eu queria. Eu vou falar um dado aqui, que é um dado que eu acho muito importante para as pessoas entenderem o quanto é importante ter dente natural na boca. Então, vamos colocar dente natural 100%. Quando você tem falhas e você usa aquelas próteses que tem gancho, Ah, que aparece os um ganchinhos, coisinho aqui do lado. você cai para 60% da eficiência mastigatória. 60%. E quando você usa dentadura em cima e embaixo, é 40%. Então, assim, se às vezes você tem uma dificuldade para mastigar tendo os dentes, imagina uma pessoa que tem dentadura, não consegue. Então, o grande ponto, somando então, por isso que eu falei que tem dois pilares. O pilar, o paciente que às vezes ele opta por aquilo que é mais barato, e quando o pilar profissional. Quando a gente pensa em pilar profissional, eu quando entrei em 99 na faculdade. Quando eu entrei, eu aprendi muitas coisas que hoje são extremamente erradas. Materiais que hoje a gente sabe que é tóxico, técnicas que não são usadas. O dentista, muitas vezes, ele não está preparado para ensinar isso, ou melhor, para aplicar isso, começando no próprio diagnóstico. Eu dei aula algum tempo na faculdade de radiologia, que é a identificação da imagem. Você olha a imagem e fala, pô, o cara aqui tem uma cara, o cara aqui tem que fazer um canal. Tinha uma aluna que ela não sabia olhar radiografia. E ela morava perto da minha casa. Um dia na feira encontrei ela e falou assim: Tiago, pode falar uma coisa? Até hoje eu não sei olhar radiografia. Eu falei, cara, como você consegue atender um paciente? Não consegue. Então, o quanto é complexo, às vezes, o profissional trabalhar isso. E é algo que eu comecei a pensar, e eu tenho algo dentro de mim que assim, eu obtive conhecimento com pessoas fantásticas, tanto no Brasil como fora do país, que fizeram eu construir uma carreira odontológica. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou perfeito, mas eu sempre busco estar com pessoas que são melhores que eu sou. Por quê? Porque elas vão ter aquele conhecimento que eu não tenho. Sem dúvida. Então, a construção, o entendimento de todo esse processo, muito dentista não tem. Por quê? Porque é difícil. Porque é trabalhoso você estudar. Dentro das minhas redes sociais, eu estou batendo muito nessa tecla de quanto é importante, e vou falar uma coisa para você. Por lei, se um dentista foi processado e ele não falou para o paciente que ele deveria fazer aquilo como um todo, ele vai perder a causa.
Dentro do meu canal tem um episódio que eu gravo com um advogado, com o Dr. Guilherme Gagliotti, que é um amigão, e ele fala isso: você precisa passar todos os passos que ele tem que realizar. Se ele não quer, é problema dele. Por uma questão financeira, por uma questão de medo, mas precisa passar um relatório completo do que ele precisa. Exatamente. Você precisa passar geralmente pelo menos dois procedimentos, dois orçamentos, ou eu vou pelo lado lá, ou eu vou pelo plano B. Às vezes, dentro da clínica, eu falo para o paciente, amiga, é o seguinte, eu vou te passar tudo. Eu tenho um protocolo onde, dentro da clínica, a gente tem um aparelho de radiografia panorâmica, então eu já faço radiografia na hora, eu faço um escaneamento para mostrar para ele conseguir entender o que é a boca dele no exame 3D. Depois disso, eu falo, ó, você precisa fazer isso, 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 isso. Ah, doutor, não quero. Beleza, você vai levar esse orçamento e você vai levar isso que você quer fazer, mas você sabe que dentro desse grande tem isso, mas você precisa fazer esse. Putz, Thiago, mas é caro. O que é caro? Cara, é você não conseguir comer, é você não conseguir sorrir. Aquele caso daquele paciente que eu falei, ele passou a vida toda, eu fiz o tratamento dele, acho que ele tinha uns 55, 56 anos. 50 anos da vida, 50 não, vamos colocar 40 anos da vida sem sorrir, bicho. E aí eu vou aproveitar, porque aí a gente já tá falando até de uma questão de autoestima, que com certeza isso interfere. E não só na autoestima, isso interfere um dente não tratado, um sorriso, enfim, a boca não tratada, ela vai refletir em outras partes do corpo, de Vai. alguma forma. E eu já vi casos e ouvi discutir com pessoas me contando: ah, porque eu preciso tratar um dente XYZ, então eu só mastigo do lado direito, e de tanto mastigar do lado direito, meu rosto. Vou falar da forma que eu Sim. entendi, você me corrige. Meu rosto tá começando a ficar deformado, já tá começando a ficar assimétrico, isso tá interferindo não sei o quê, porque já tá me dando ATM. Que série de reflexos isso causa, que a gente falou Sim, que causa reflexos, sim, e também e autoestima, como fica, né? Porque é isso, é não sorrir para uma foto, sim. é ficar se escondendo, é ficar se esquivando, é ter vergonha, né? Uma coisa que vai puxando a outra. Você sabe que é assim, Beto. Quando a gente pensa na autoestima, a autoestima é uma das coisas fundamentais para nossa relação social, certo? Se você tá com uma pessoa e você não se gosta, cara, você vai falar que a pessoa é feia, porque você quer diminuir as outras pessoas. Então, se você se sente, você quer que a pessoa esteja no mínimo no seu nível. Acima de você, vai te incomodar se você tiver uma baixa autoestima. Agora, se você tiver uma alta autoestima, você sempre vai querer pessoas melhores que você, porque você quer crescer mais. Sempre. Começa com esse ponto. Então, quando você começa a ver uma pessoa que a pessoa não se aceita, se olha no espelho tá feia, tudo para ela vai estar ruim. E aquela pessoa que, se choveu tá ruim, se fez sol tá ruim, se tem trânsito tá ruim, se não tem ninguém na rua também tá ruim, tudo tá ruim. Então a gente começa a entender que isso é um dos grandes pontos. Quando a gente pensa na saúde, um tempo da minha vida eu queria trabalhar só com atleta, então fui entender muito a respeito de o que o dente faz no corpo. Só para você entender. Vamos pensar uma coisa aqui para você. Tenho certeza que você já passou por isso. Um dia eu fui calçar o sapato, com uma meia mais fina, tinha uma pedrinha lá. Uhum. Cara, incomodou, não incomodou? Uhum. Perfeito. E aí você começou a incomodar, você começou a, às vezes, andar com o pé um pouquinho torto. Quando você parar, o seu corpo vai estar todo desalinhado. Existem algumas filosofias dentro da fisioterapia onde a gente tem centros de rotações. A gente tem a ATM, a gente vai ter a cintura que a gente chama escapular, a cintura pélvica, os joelhos e os tornozelos. Essas áreas, se alguma delas estiver alterada, vai alterar também. Vou te dar um exemplo. Uma paciente, uma vez, ela foi até o consultório que ela precisava fazer uma dentadura em cima e uma prótese embaixo. Beleza, fiz, bonitinho. Ela tinha problema de ATM, tinha dor. E aí, resolvi tudo, falei, tá entregue a prótese. Ela falou, mas, olha, melhorou, tal. Eu falei, mas quando eu vou andar no parque, eu sinto dor, a dor volta. Minha clínica fica perto do parque da aclimação. Eu falei, mas você vai na aclimação? Porque lá a pista é ruim, ela é muito curvada. Ela falou, não, eu vou aqui no Parque do Monumento, que também é perto ali no Ipiranga. E lá é plano. Eu falei, traz seu tênis pra eu ver. Ela trocava a sola do tênis. Ou seja, hoje a tecnologia de um tênis é pro pé supinado, pro pé pronado. Uma pessoa consegue consertar, sem usar uma palmilha ortopédica. Cara, e ela trocava, ou seja, ela tinha esse reflexo que fazia doer o pé. Que coisa doida.
É muito louco. Você conhece minha esposa um dia chegou pra mim e falou assim, a gente se chama de pequeno, né? Ela falou, pequeno, eu tô com uma dor nas costas que tá insuportável. Aí eu falei, senta aí na cadeira, vamos ver o que acontece. Sentei, fiz uma avaliação, falei, ó, esse dente tá pegando mais do que o outro. Fiz um ajuste, milagrosamente sumiu a dor nas costas dela. O tanto quanto a gente exercita. Você vai na academia? Vou. Perfeito. Mas vou. Assim, a resposta é sim. Tá. É, Se você que vai na academia, ou se você já fez, toda vez que a gente vai fazer, a gente tem que trabalhar lado direito e lado esquerdo, certo? Você não pega com o lado direito 10 quilos e 2 quilos, senão você vai ficar por um lado Popeye e outro lado Olivia Palito. Pra quem é da década de 80 vai entender isso. Comi espinafre por causa do Do Popeye. Popeye. Fomos enganados, mas tudo bem. O grande ponto é, se você mastiga mais o lado esquerdo que o lado direito, aquilo que você fala, eu sinto que eu estou assimétrico. Sim, você vai começar a ficar assimétrico. E a ponta do nosso queixo começa a deslocar para o lado onde geralmente a gente mastiga mais, porque a gente tem encurtamento. O halterofilista, ele não é todo travadão. Fala, coça as costas. Não é porque ele tem muito músculo, é porque o músculo dele está encurtado. Então, se a gente mastiga mais de um lado que o outro, você começa a ficar deformado. Ah, não, mas aí eu vou na minha médica, na minha dentista que faz a harmonização, ela vai resolver isso. Médio. Aí você tem que colocar, às vezes, 1 ml desse lado e 10 ml do outro lado para conseguir ficar simétrico. Porque senão você também não fica. O tanto quanto um dente pode interferir em tudo. Cara, olha que Isso. informação maluca. Maluca, né? Do pé a gente. Olha a conexão que existe, né? E às vezes é isso, a gente fala, é só um dentinho, é só um. Não, vou segurar aqui pelo medo. E aí, falando em medo, a gente Sim, tem aí vários desdobramentos. Pode ser um problema financeiro, pode ser uma série de questões. Mas quando a gente fala em medo, sim. como é receber um paciente? Porque você tem aí o dom de transformar e resgatar Sorriso. sorrisos. Como é um paciente que quer resgatar esse sorriso, que quer fazer todo esse trabalho necessário, mas que existe um bloqueio emocional muito grande, um medo, seja um trauma, seja medo, já passou por alguma coisa ou não passou, no meu caso, outro caso. Como que você faz? O que que você faz para lidar com essa pessoa com um trauma ou, enfim, com todo esse medo, essa bagagem? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que eu sempre faço. Eu falo o seguinte: primeiro, eu falo ao paciente, imagina que você é meu paciente. Eu falo, Beto, você concordou com o tratamento? Pô, concordei. Você entendeu que isso é importante pra você? Entendi. Tá. Eu vou pedir só uma coisa pra você. Uma coisa. Confiança. Uma das formas do pagamento pra mim vai ser a sua confiança. Você confia em mim? Quando você fala isso pro paciente, a pessoa fala assim: cara, não confia. Primeira vez que eu vejo você, como que eu vou confiar em você? E aí eu falo pra ele: eu sei que na sua cabeça você fala assim: não sei se eu confio em você ainda, mas eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em mim e você vai escrever na sua cabeça. Imagina que você vai fechar o olho, tem um papel em branco e você fala assim: não, é, eu confio no Tiago plenamente. Porque quando você sentar na cadeira, o que vai fazer você ter medo é a falta de confiança. Se você confia em mim, você vai ter confiança. E quando eu for falar pra você que vai doer, é porque vai doer. Se eu falar pra você não vai doer, não vai doer. Mas você vai ter que confiar. Eu sou delicado, eu nunca forço nada, tudo eu vou falar pra você que vai acontecer. Mas confia em mim. É só o que eu peço. Tem paciente que fala assim: tá bom, vou tentar, cara. Porra, não consigo. Não, não consigo. Confia, uma vez. Aí na hora da avaliação, eu faço a avaliação, né, com o espelhinho, com o explorador, tudo, com o ganchinho. Falei, cara, e aí, o que você sentiu? Cara, não senti nada. Falei, cara, sua mão é super leve, me senti confortável. Falei, é sobre isso. Como eu trato muita reabilitação grande, a gente precisa fazer implante. Implante é cirurgia. O cara vai ter que tomar anestesia, vou ter que cortar, vou ter que furar. E todo esse processo, e ainda nosso querido Google, ele mostra muita coisa que o paciente às vezes fala, cara, eu procurei no Google, procurei no YouTube, eu vi, e aí o sujeito fica desesperado. Eu falo o seguinte pra ele: confia. Porque se não for, a gente vai ter outra solução. Qual que é a outra solução? A gente chamar um médico anestesista. Existem outras possibilidades, como óxido nitroso, como medicação intraoral, mas a gente não tem tanto controle disso. Eu chamo um médico anestesia, a gente faz uma analgesia intravenosa, o cara apaga
eu faço tratamento. Ah, é anestesia geral? Não é. É uma sedação, ou seja, ele vai sair de um estado de alerta para um estado de relaxamento, onde ele vai ter amnésia, ou seja, ele não vai lembrar o que aconteceu. Ele vai estar num estado que ele não vai sentir, ele vai sentir muito menos dor. E a gente consegue trabalhar dentro da minha É rotina. mais fácil para os dois lados, inclusive, né? Para ele, para Para mim ele. não é. Não, É, não facilita esse não processo facilita. de. Não facilita porque o paciente ele deixa de ser responsivo. Ah, Então você precisa trabalhar com abridor de boca. Você precisa, às vezes, ter um auxiliar. Tem muito procedimento, você não precisa de um auxiliar para fazer. Você precisa ter um auxiliar, às vezes duas auxiliares, uma para pegar material, outra para ficar sugando. Então é um procedimento mais complexo. E para o paciente vai ser mais custoso e às vezes o benefício, se ele confiar, não é tão grande. Entendeu? Então o que eu falo para o paciente? Cara, confia. Se não conseguir, a gente vai para esse outro lado. Tem uma paciente que ela morava em Jundiaí. Eu tenho muito paciente que mora fora de São Paulo. Ela morava em Jundiaí, então ela foi indicada. De Jundiaí, ela vinha lá para Ipiranga para tratar ela. isso já é um termômetro muito bom de paciente que confia. Só de você transitar, fazer viagens, né? Esse deslocamento Já já é um sinal de. que quer ser tratado, né? Exatamente. E aí, eu tinha mudado. Hoje eu mudei de sala, eu atendia na minha sala antiga, e aí eu tava lavando a mão e a janela tava aberta. E eu vi ela parou no carro, ela tinha um no vermelho, parou o ninho dela ali. E eu abri a janela e falei, oi, tudo bem? Eu juro pra ti. Ela olhou, ela deu a volta e voltou pra Jundiaí. Foi o paciente com mais medo que eu atendi, juro pra você. Ela ouviu o barulhinho do motor. Eu devo ter apertado sem Deve querer. ser, né? Nessa hora que a gente repensa, o que que eu tô fazendo aqui? Vou te contar uma curiosidade muito interessante. Uma vez fizeram um estudo nos Estados Unidos de quais sons que as pessoas tinham medo. A gente só perde pro rugido do leão. Motorzinho. Aí você fala, quantas pessoas estiveram na frente do leão, se não for lá na Metro Golden Mayer que tinha antigamente? O motorzinho do dentista só perdia pro rugido do leão. É absurdo. Até hoje, eu não me conformo de não ter. A gente tem inteligência artificial, o homem chegou na Lua e não tiram o barulho desse do motor. cara. Como assim? Não, mas aí, brincadeiras à parte, pacientes que conseguem passar por essa barreira, que você consegue estabelecer essa conexão. Desde 99 você entrou na faculdade? Eu fiz noturno na USP, eu saí em 2004, comecei a trabalhar em 2005. Desde 2005, faz 21 anos. Você passou conheceu, né? Várias histórias. Sim. Alguma que te marcou esse processo de reabilitação? Você fala que alguns Sim. precisam em cima, embaixo, Sim. tira, extrai, coloca, arruma. Tem algum caso que você lembre, assim, de um paciente que mudou completamente a vida, a autoestima, a parte emocional, essa bagagem que te marcou Tem duas muito? pacientes, eu até tirei do Instagram do fixado, mas são duas pacientes que marcaram muito. Eu tenho muito caso, muito legal, mas duas foram muito marcantes. Uma delas é uma senhora, engenheira, então já é uma pessoa já assim, bem metódica. Ela chegou para mim e falou assim: olha, eu preciso tratar meus dentes, não quero gastar muito, e você vai ter que fazer milagre. Cheio de condições já. Aí eu falei assim, bem, quem fez milagre morreu já 2000 anos atrás, já não consigo fazer milagre, né? Posso te ajudar a fazer o meu melhor, mas milagre eu não vou fazer. Segundo que eu preciso que a senhora deixe o primeiro ver. Assim, ela nem tinha sentado na cadeira. E é uma senhora, assim, baixinha, olho claro, ela é super bonita. E ela séria, assim, sisuda. E aí você percebia que aqui o corrugador aqui de cima marcado de tanto que apertava e tal. E brava, grossa comigo. E eu me considero uma pessoa muito educada com os pacientes. Nossa. Dou risada. E converso, né? As meninas do consultório falam assim, doutor, não sei que paciência que o senhor tem com as pessoas. Às vezes o paciente é chato, você dá risada. Todo mundo é legal pra você. Eu falei, claro que é, ué, né? Eu tento fazer o meu momento de feliz. Ela terminou, fiz o planejamento pra ela. Ela demorou um mês até conseguir fechar. Porque ela ia em outros lugares e ficava comparando. E falava, por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Beleza. Um belo dia ela falou assim, vamos fazer. Depois de um mês ela falou, vamos fechar o tratamento. Quanto tempo que vai demorar? Eu falei, calma. Falei, eu preciso primeiro do planejamento da senhora. Aí depois eu dou uma data. Falei pra ela, a gente vai demorar 6 consultas. Só que a senhora precisa passar a tarde toda aqui comigo.
Eu reabilitei todos os dentes dela, né? Não tive que fazer implante nada. Demorou 6 consultas. 6 consultas estava prontinho. E aí, conforme eu sempre começo pela parte de baixo, porque o grande tchan é o arco superior. Porque a pessoa olha e fala, caraca, que dente! Pô", Que é o fica que mais doida. Que aparece é mais que naturalmente, aparece, né? Falou, exatamente. falou, É, é aqui que tá. exatamente. Fiz o arco de baixo, aí depois fomos pro arco de cima. Na hora que terminou, eu coloquei. E ainda fui. Eu falo que eu fui meio sacana, porque eu fiz os de trás para depois fazer os da frente. E aí terminou tudo, ela olhou, tal, ela se olhou assim. Porque você acha que se começasse pela frente em cima, a chance de desistir e sair fora é Não, não, não. maior? Começou, tem que terminar. Comigo é assim, não tem jeito de desistir. Começou, tem que terminar. Na verdade, foi porque eu queria que o impacto fosse alguma coisa que ela olhasse e mexesse muito com ela. Tá. Porque ela merecia aquilo. Porque durante as conversas, conforme vai passando e a gente vai conversando, minha consulta é sempre de 1 hora. 5 minutos antes eu pergunto como foi a semana da pessoa e assuntos aleatórios. E 5 minutos finais são orientações e alguma brincadeira, alguma coisa que a gente conversou. Na frente da minha TV, da minha cadeira, tem uma TV de 60 polegadas que eu fico passando imagem, fica passando viagem e tal. Coisas que é gostoso, é prazeroso. E às vezes durante fala, pô, não, eu fui visitar isso aqui, eu vi, e às vezes esses 5 minutos finais a gente bate esse papo. Legal. E aí, eu queria que fosse impactante para ela. Isso. Porque ela me passou algumas coisas que essa autoestima dela tava precisando, ela tava buscando essa autoestima. E aí, juridicamente, a gente precisa pedir autorização de imagem para os pacientes. Se eu posso tirar uma foto, se eu posso pedir um depoimento. E ela foi, quando ela foi assinar o contrato, ela falou assim: eu não quero que tire foto minha. Aí eu falei assim: ó, vou falar uma coisa para a senhora. Chama Eliana. Eu falei, não, Eliana, vou falar uma coisa para a senhora. Eu vou tirar foto, não é que a senhora não quer. Eu posso não publicar, a senhora pode permitir, mas para meu diagnóstico eu preciso tirar foto, ponto. A senhora tem que entender que eu preciso saber como é que tá antes, como é que fica depois. A senhora vai ter que tirar. Às vezes eu preciso mandar foto pro laboratório para achar a cor, essas coisas. Ah, tá bom, então tira. E sempre birrado. Bem, terminou o tratamento, ela chegou para mim e falou assim: quando que eu vou dar o depoimento? Eu falei: a senhora tá de sacanagem. Ela falou: não, eu quero dar um depoimento para você. Ela falou: meu, você mudou minha vida. Ela falou: você não tem noção o que eu sou pelo sorriso que você me deu. Ela falou: ficou exatamente como você falou que ia ser. Ela falou: eu percebi o quanto isso tinha mudado o dia que eu cheguei para abastecer meu carro e a frentista, que eu sempre abasteço lá, falou: nossa, o primeiro sorriso que a senhora me dá desde, sei lá. Olha Olha que louco isso, isso. cara. Isso, eu brinco isso com a Angélica, com a minha esposa, que isso é a segunda parte do pagamento. Quando a pessoa sai satisfeita e eu consegui mudar uma coisinha na vida dela. Plantar uma sementinha que vai fazer a vida dela ser melhor. Um outro caso foi uma menina que ninguém queria colocar a mão na boca dela. Ela tinha um dente que era super complicado. Ela foi indicada pela irmã. Ela é veterinária. Uma menina super bonita. E aí ninguém queria mexer nos dentes dela. E ela falou: você faz? Eu falei: faço. Vai ficar bom? Eu falei: vai. E eu sempre, antes de começar, eu faço uma prova que a gente chama de mock-up, que eu falo: você curtiu? Quer que mexa em alguma coisa? Eu tenho uma super paciente, quer demorar 6 meses pra gente. A gente demora 6 meses até achar o jeito que ela quer o dente. Ela falou: pô, ficou top. Ela falou: mas vai ficar desse jeito? Eu falei: cara, vai ficar mais bonito porque vai ser cerâmica e tal. Quando eu coloquei, e assim, o sorriso dela ficou do jeito que ela sempre sonhou, cara, ela chorava assim, copiosamente. E eu falava: meu, tá doendo? Tem uma coisa que eu fiz, você se arrependeu? Uma coisa que eu falei. É. Cara, ela falou. Foram as duas pessoas assim que me marcaram muito o quanto a gente acha que às vezes só aquele dentinho. E era um dente que ela tinha que não, ortodontia não ia descer. E era um dentinho que mudou a vida toda dela. É um dentinho, mas é um dentinho carregado de uma série de outras coisas que vai Ex- impactar muita coisa na vida da pessoa, né? exatamente, Beto, E exatamente. aí você desenvolveu um método Sim. que é um método diagnóstico, é isso? O método que eu criei é o seguinte: a gente tem tanto do diagnóstico, onde a gente vai identificar. E quando a gente fala o diagnóstico, é a forma da comunicação com o paciente. Porque eu posso chegar para você assim e falar assim: Beto, seu dente está desgastado, cara. Você fala assim: cara, mas eu adoro meu sorriso é lindo. Mas quando você entende o porquê ele está desgastado e o que ele vai te gerar no futuro, você fala: pô, peraí. Então não é que só está desgastado. Eu estou com um problema. A gente chama de colapso oclusal ou depressão oclusal. Caramba.
que quer dizer que a sua mastigação não está igual estava quando você tinha 15 anos. Por quê? Porque o seu dente desgastou. Hoje em dia, a gente tem dentes muito mais fortes que os dos nossos pais. Por alimentação, por cuidados, escova de dente. Quando eu era pequeno, tinha uma escova chamada Tec, que vinha numa caixinha. Cara, que lá você passava no azulejo e riscava azulejo, Meu bicho. Deus do céu. Era terrível, tão dura que era. Então, os conceitos mudaram, a tecnologia mudou. É muito difícil as pessoas hoje perderem dentes do que era para os pacientes mais. Então, quando a gente entende isso, como que você identifica? Você vai passar isso para o paciente para ele entender a necessidade e não achar que você quer ficar empurrando coisa para ele. Outro dia eu fui no Poupa Tempo, tinha um senhorzinho, essas coisas acontecem, né? Tem que acontecer comigo mesmo. Esse senhorzinho falou: fui no dentista. Eu queria fazer tudo. Eu só queria fazer um dentinho. Aí eu comecei a dar risada e ele olhou pra trás e falei: não, o senhor tá certo, fica tranquilo, não vou discutir. Não vou discutir porque eu sou uma pessoa que eu não discuto. E aí o grande ponto é, a gente faz o diagnóstico, a gente passa essa informação pro paciente. Quando eu fiz meus cursos, muitas vezes nessas grandes reabilitações, o paciente ele passa por um período de provisórios, onde o paciente se sente muito inseguro se vai cair ou não vai cair. Eu desenvolvi uma metodologia onde os dentes ficam fixos e depois a gente troca isso no máximo em 10 dias. Ou seja, a gente coloca períodos para que o paciente fale: putz, mas eu vou ter que viajar com esse negócio vai cair. A gente às vezes tinha muito problema quando eu usava a metodologia que eu aprendi de Natal e Ano Novo. Pô, mas eu vou ficar com o provisório no Natal e se cair? Você não vai estar aqui, você vai estar viajando. Então, criei uma metodologia onde os dentes vão ser todos alinhados, a mordida do paciente vai ser toda equilibrada, com materiais fixos, e depois a gente troca pelas cerâmicas que são mais resistentes. E a gente consegue fazer isso dividindo, onde uma reabilitação total a gente vai conseguir, às vezes, em 6 consultas, dependendo do paciente. Caramba, 6 consultas a gente pode pensar e projetar em 6 meses ou mais? Não, Aí é vamos menos. colocar de 15 em 15 dias, se for bem antes. 3 meses. Caramba! 3 meses a gente consegue reabilitar. Óbvio, se não tiver cirurgia, não tiver implante, que tudo isso demora mais. Mas a gente vai pensar em dente, em basicamente 6 consultas, a gente consegue resolver. Tem pacientes que às vezes conseguem até menos, porque ele fala: cara, eu fico aqui a tarde todo, o dia todo para resolver. É cansativo para todo mundo, para mim e para ele. Mas às vezes no tempo a gente consegue resolver. E de uma forma onde eu vou respeitar todos os parâmetros corretos da odontologia e da reabilitação. Não vou pular nenhum passo. O que a gente vai fazer, o que eu desenvolvi, foi reduzir e enxugar esses passos para favorecer a rotina. Porque a gente que mora em São Paulo, as pessoas não têm tempo, bicho. E querem tudo para ontem. E eu, quando eu tinha ainda aqueles conceitos antigos, eu acabava, às vezes, perdendo paciente, porque eu falava: vai demorar 6 meses para você acostumar com a primeira fase. Eu falava: 6 meses para a primeira? Impossível, bicho. E aí eu comecei a estudar e ver formas da resposta, principalmente muscular do paciente, ser mais favorável. E aí os pacientes saem muito mais felizes. Eu ia emendar então numa pergunta que era: quais são os erros mais comuns que você vê em colegas profissionais de conduta, de fala, que você decidiu falar: não, eu vou por um caminho diferente? Acho que começando já por um pouco dos métodos que você tem adotado, mas tem alguns pontos assim que são cruciais para você conseguir trazer aquele paciente mais para perto ou cada vez mais repelir? Um dos primeiros pontos é fazer aquilo que o paciente quer fazer. Isso é muito perigoso. Eu tenho um caso de um menino de 19 anos, Betô. 19 anos. Eles moram em Barueri. A gente tinha colocado aparelho nele, colocado alinhador, e tava indo super bem, só que por algum problema que eu não lembro o que era, parou de ir no consultório, e aí ele tinha um espaço entre os dois dentes aqui, a gente chama de diastema, o diastema abriu, e falou: pai, vou colocar a faceta de resina. Que a faceta não é com uma restauração que vai colar, não vai desgastar, mas vai colar em cima. Foi no dentista lá que me indicaram para ele, fez. Quando ele sorria de longe, tava bacana. Mas quando chegava de perto, inflamação na gengiva, é um menino, 19 anos. Quando você tira a resina, o dente nunca vai mais ficar. Tudo que você colocar em cima do dente nunca mais vai ser igual. Nunca mais. Porque tem um desgaste ali. Não, porque tem uma ação de um produto em cima, do ácido. Ah, tá. Por mais que hoje existem alguns lasers que a gente consegue remover, mas você sofreu uma alteração morfológica naquilo. E aí ele já perdeu 2 dentes, com 19 anos. Aí você fala: valeu a pena?
Será que o dentista vai falar assim, cara, não, desculpa, você é muito novo. E os dentes dele eram bonitos. Será que a gente não pode fazer só nesses 2 dentes daqui? Cara, depois, mais pra frente, você pensa em fazer em todos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pensar sempre na função. Uma flor, se a gente pegar uma flor, uma margarida, ela serve, todo o conjunto dela serve para que a abelha, para que o inseto venha, pouse ali e faça a polinização. Se a gente tirar a função dela, que são as pétalas, a abelha vai falar, essa planta aqui está morta, eu não vou pousar nela. Ou seja, se a nossa função não tiver certo, nossa estética vai estar errada. Então você já deve ter escutado alguém falar assim, faceta, esses negócios não dá certo. Por que não dá certo? Não, porque isso daí vive caindo, porque a função não está certa. Então a primeira coisa que o dentista deve fazer quando o paciente senta na cadeira é pensar na função. Tem doença? Doença na gengiva, doença no dente, doença... Não, não tem. Beleza, então a gente tira. E como é que está a função? Um dos grandes problemas que existe, que as pessoas e os dentistas fecham os olhos para isso, é ponta do canino, do dente do canino. Se tá desgastado, amigo, você precisa colocar. E agora? Agora eu já tô quase esquecendo, já tô Porque o canino é um dos dentes que primeiro manda mensagem para o nosso cérebro a respeito de como está a sua boca. Ele tem uma ligação porque é um dente que tem uma raiz muito grande. E aí quando você faz um movimento de jogar o queixinho pro lado, atrás não pode tocar. Se tá tocando também é problema. Não, ele já tá olhando, eu tô fazendo aqui, Não, ele já amigo, tá fica só tranquilo. esticando o olho ali, ó. Eu bato o olho, na hora eu já vejo tudo aquilo que precisa melhorar ou se não precisa melhorar. Tem pessoas que têm dentes perfeitos. A minha esposa tem dentes perfeitos. E ela nasceu desse jeito. As pessoas chegam no consultório e falam assim, eu quero dente igual da Angélica. Eu falei, não, eu não fui eu que E fiz. não Ela é, nasceu... então. Foi meu sogro e minha sogra que fizeram. O grande ponto é, pensando nisso, a saúde é a função, depois vai a estética. Esse é um grande erro que os dentistas muitas vezes querem oferecer. Faz um clareamento. Será que a pessoa pode fazer um clareamento? Será que ela não tem muita retração gengival e vai aumentar? Ou tem trincas nesses dentes? Então, a estética é o último passo antes de todo esse tipo de tratamento. É. Ele praticamente tá sabendo as perguntas que eu quero fazer, porque uma das perguntas era exatamente como fazer esse equilíbrio, né, entre a parte realmente funcional e estética, porque hoje, e a gente vê a parte estética cada vez mais forte, cada vez mais Sim, sim. procurada pelos pacientes, enfim. Então tenho certeza que muitos devem chegar, não querem nem saber se estão com algum problema, mas eu quero botar lente. Sim. Mas eu quero fazer um clareamento. Mas eu quero fazer não sei o que, sei lá. E aí você precisa fazer esse balanceio, né? Ter esse cuidado antes de... O que está acontecendo muito no consultório? Eu tô indo no paciente para consertar o trabalho que as outras pessoas fizeram. Então, principalmente as facetas de resina. Porque teve uma massificação e ainda... Existe resina e porcelana, é isso? Isso. A porcelana você precisa fazer um leve desgaste no dente. A resina também para não ficar volumoso. E nem muitas vezes algo que fica artificial, dependendo de caso para caso. Mas a grande maioria das vezes a resina você não precisa fazer grandes desgastes. A cerâmica você já precisa fazer, porque é como se fosse... ela precisa ter um eixo para entrar e este eixo serve para dar saúde. Olha que contraditório. Você vai desgastar para ter saúde. Porque se você não fizer esse desgaste, ela vai ter um degrau, e esse degrau vai ser prejudicial à gengiva. Então, quando você faz uma prótese, quando você vai colocar mesmo as facetas de resina, ela precisa terminar em 0. Você não pode colocar o dedo e falar, nossa, tem esse espacinho vai te dar um prejuízo gigantesco. Então, este é um ponto onde se o paciente chega na clínica e fala assim, eu quero colocar lente. Tá bom, vamos ver como é que tá tudo? Tá. Só que a gente vai precisar mexer nos dentes de trás. Você topa? Não, não topo. Então, infelizmente, eu não vou poder te ajudar. E assim, uma vez uma menina, né, uma jovem senhora, falou que eu era arrogante, porque eu não queria atender ela porque o dinheiro dela não era bom para mim. Nossa. Eu falei, vou falar uma coisa para a senhora. A senhora gostou do que eu expliquei para a senhora no começo? Ela falou, gostei. Eu quero que a senhora vá em outro dentista e um dentista fala que vai fazer e faça. A senhora vai ter a certeza que depois a senhora vai se arrepender e vai voltar. Pode ir, não tem problema nenhum.
Ela saiu gritando, brigando. É uma das pacientes hoje que mais me indica outros pacientes, porque ela Olha lá. realmente foi, quebrou a cabeça e voltou pedindo desculpa, porque realmente aqui ela não podia fazer só a parte estética, ela tinha que fazer a parte funcional, porque deu tudo errado. E aí, então, a gente passou por esse histórico, por essa construção, entendendo aí métodos, as melhores formas de Sim. conduta. Lá na ponta, lá no final, o que que muda na vida de uma pessoa, seja por uma questão funcional, por uma questão estética, mas que ela conseguiu resgatar o sorriso dela, perdeu o medo de sorrir? Qual é a transformação que existe para essa pessoa? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma frase que é a seguinte. Eu fiz uma mentoria com o Joel J, né, que é um grande nome aí que a gente tem no digital. E ele uma vez pediu pra mim, falou assim, Tiagão, fala uma frase, cara. Uma frase que você acha que é uma frase que vai mudar a vida, e tá na minha sala, tem um quadro. O ápice da felicidade, perdão, é, o ápice, o ápice do sucesso é ser feliz. Para você alcançar essa felicidade, uma das coisas, até mesmo na neurociência, é você sorrir. Se você não está feliz porque você não consegue ter um convívio social, se você não consegue olhar para o espelho de manhã e sorrir, você concorda que o cara não vai ter sucesso? Como que ele vai atender um cliente? Como ele vai ter uma relação interpessoal com a família, com a esposa, com o filho, com a mãe? Então, o sorriso, ele passa a ser uma peça fundamental na sua vida. Você tem um sorriso bonito pra caramba, é harmônico com o seu rosto, com o seu lábio. Imagina, cara, se você tivesse um dente amarelado na frente. Você ia falar, ah, não, com certeza. Pessoa o tempo todo, Isso ia impactar negativamente na pessoa. E aí, ela ia se esconder. Quantas pessoas não vão sorrir e cobrem os dentes? E sabe o que é mais engraçado? É que as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de buscar estética. Elas não chegam, às vezes, no consultório e falam, eu quero melhorar a estética. Porque ela acha que se ela for melhorar a estética, ela vai se dar um presente que ela não merece. Olha como que isso é tão profundo. Ontem eu atendi uma senhora que ela tem problemas graves para ser resolvidos e eu falei para ela, ó, a gente vai melhorar isso, isso, isso. Ela falou, é sério? Eu falei, porque eu tenho certeza que quando a senhora vai sorrir, a senhora tampa os dentes para sorrir, não tampa? Ela falou, como você sabe? Eu falei, não, porque eu sei, porque o perfil da senhora é disso. E a senhora fez isso várias vezes na minha frente. Ela não vai alcançar, pode ter sucesso em várias partes da vida, mas tem aquele sucesso pleno, aquele ápice, cara, tá faltando na vida dela. E aí, quando a gente brinca que é só aquele dentinho, muda a vida da pessoa. Eu tenho uma paciente, o último caos que eu vou contar, porque eu tenho história pra caramba. deve ter muito, Tenho, imagina. Beto, eu tenho. Eu falei que eu queria escrever um livro só com as minhas Eu histórias. acho que devia. Eu tenho uma paciente, a Márcia, uma fofa, uma fofa. É uma pessoa assim, cara, adoro ela de paixão, que é uma menina sensacional pra conversar, cabeça boa, cabeça inteligente. Eu conhecia ela porque eu ia atender a mãe dela numa casa de repouso. E aí, um dia a Márcia chegou e falou assim: Ô Ti, quero mexer nos meus dentes. Cara, mas não tenho grana zero. Falei, Marcinha, vamos fazer então umas facetas, umas facetas de resina. Cara, vai ficar top. Tenho certeza que seu sorriso vai melhorar muito mais tal. A gente saiu de 10 para 50. E aí, ela contando assim, aí eu analisando o perfil dela, eu falei, Márcia, posso aumentar seus caninos, deixar mais pontiagudo? Cara, você é muito boazinha. Cara, você precisa ser um pouco mais agressiva na vida. Aí ela falou assim: eu sou boazinha, mas por que você tá falando? Não, você tá falando por causa disso, disso, disso. As coisas que você me contou, que as pessoas sabem tudo da vida pra mim, sem eu perguntar nada. Cara, você precisa ser mais agressiva na vida. Meu, você precisa mudar de vida. Deixa eu deixar. Se você não gostar, eu tiro. Eu passo depois a lixa e tiro. Falei, tá bom, vai. Beleza. Fiz isso numa quarta-feira. Ela tinha consulta na outra quarta-feira. Na outra quarta-feira ela chega pra mim, me abraça, meu, puta, obrigado, o sorriso ficou lindo, ficou top, isso aqui, e pedi demissão. Falei, cara, você tem que terminar de pagar os boletos, amiga. Não é assim pedir demissão. O cara pediu demissão.
Cara, você me deixou tão empoderada. Eu olhava e falava, meu, eu sou uma outra mulher. Eu vou pra cima da minha chefe, vou falar tudo aquilo que ela tem que escutar e eu vou pedir demissão. Eu falei, olha, eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, porque você tá desempregado agora, né? Hoje, cara, ela montou uma empresa onde tá mega bem. Que Ela legal. não viajava antes, hoje faz 3 viagens internacionais por ano, porque ela teve a atitude e a autoconfiança de mudar a vida dela. E aí você fala, não foi nem um dentinho, foi a pontinha de um dentinho que mudou ela. Que fez toda a diferença. Então isso, para mim, quando eu falo, né? Quando eu fui escolher minha profissão na escola, o professor perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero participar da vida das pessoas. Falei, eu quero cuidar de pessoas. A gente tinha um dentista, que era um péssimo dentista, tecnicamente, fez umas barbaridades na boca de todo mundo, mas ele era um cara que ele era um cara que me incentivou indiretamente a ser dentista. E aí eu falei, eu quero participar da vida, porque é onde você conversa, onde você sabe da vida. Então, acho que tudo isso faz com que você tenha esse feedback das pessoas que é sensacional. Que incrível, que incrível. E eu desejo, espero que você transforme, devolva e traga mais e mais sorrisos todos os dias, porque tua profissão é assim admirável. Eu acho que mais do que a parte, lógico, funcional, todos os reflexos que a gente tem no nosso corpo, a parte emocional é importantíssima. Acho que você transforma vidas e não à toa, por mais que o barulhinho do motor do dentista esteja lá entre os maiores medos e tal, acho que uma das grandes transformações que existem é pelas suas mãos, porque você consegue realmente trazer. Qual que é a frase que o Dr. Tiago deixa para quem está acompanhando a gente, que quer se ver espelhado aí, que quer transformar a sua vida, que quer resgatar o seu sorriso? Eu vou falar aqui não a frase que eu falei pro Joel, mas a frase que eu falo todos os dias no Instagram. Sorria, hoje é um novo dia. Esse é o dia, isso é o que é pra que você pode acordar e falar, cara, ontem foi ruim, mas hoje vai ser um novo dia, bola pra frente, vamos mudar nosso sorriso. Se eu não conseguir sorrir, vamos buscar ajuda pra gente sorrir. É isso aí. Ah, boa. Eu ia te agradecer, mas eu Imagina. peço desculpas por ter roubado o teu lugar. Imagina, foi um super prazer. Agradeço todas as respostas, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado um pouquinho mais aí por esse profissional incrível. Vou devolver o seu lugar, cada vez mais e mais Obrigado. sucesso. Arrase. Obrigado. Foi um prazer. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui todo esse tempo, escutar essas minhas histórias, escutar essa minha paixão, que é a odontologia, e a paixão de transformar as pessoas através do sorriso. E guardem essa frase: sorria, hoje é um novo dia. Muito obrigado, espero vocês nos próximos episódios.